Shalom de Alcha, irmãos. Irmãos, estou gravando mais um vídeo aqui, só com áudios, para poder trazer mais um esclarecimento com respeito a essa questão da carne de porco. E aí os irmãos escutam o áudio aí e tiram a sua conclusão, ok, irmãos? A questão que está aí, que o pessoal está debatendo é o seguinte: é se a carne do porco se tornou pura ou se ela ainda continua imunda. Eu vejo que ela ainda continua imunda. Por que eu falo que ela continua imunda? Porque a Escritura fala que nós estamos habitando dentro de um corpo imundo. O nosso corpo é um corpo imundo, ele está contaminado com o pecado e está contaminado com a natureza de Satanás. Porém, o nosso corpo nós só vamos receber um corpo puro quando acontecer o arrebatamento, quando acontecer a redenção. E aí, quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, lá, o que aconteceu? Lá no Jardim do Éden, quando o homem caiu, passou a existir a treva e a luz, o bem e o mal, o puro e o impuro. Passou a existir ali. Até ali tudo era bacana, tudo era perfeito. Mas a partir da queda, passou a existir a luz e as trevas. Passou a existir o mal e o bem, passou a existir o puro e o imundo. E aí vem o Eterno e fala: agora vocês, da agora para frente, tem que fazer separação entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, e entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Vocês têm que aprender a fazer a diferença da agora para frente. O porco, ele ainda continua imundo. Por que ele ainda continua imundo? Ele ainda continua imundo porque a redenção não aconteceu. Quando acontecer a redenção, que está escrito lá que não é só os filhos do Eterno que quer a redenção, lá está escrito no livro de Romanos, que até os animais e a criação geme, aguardando a redenção dos filhos do Criador. Por quê? Porque eles também vão sofrer uma transformação. Eles vão passar por uma transformação. O leão vai comer grama. Hoje ele está matando aí, comendo carne e matando. O lobo vai pastar junto com a ovelha. A serpente, a criança vai enfiar a mão dentro do buraco e não vai acontecer nada. Por quê? Porque todos os animais vão passar por uma transformação. Aí eu acredito que não vai haver mais animais imundos. Todos serão purificados. Mas quando? No milênio, quando acontecer a redenção. A redenção não é só para o corpo do homem, para o corpo dos filhos do Criador. A redenção é até para os animais. Então, o porco ainda continua imundo. Até acontecer a redenção, ele ainda continua imundo. Agora, o que acontece? Por que eu não posso chamar Yahshua de porco? Por que eu não posso chamar Yahshua de Jesus? Porque Jesus significa, isto é um porco. E por que eu não posso chamar ele então de porco? Se Yahshua purificou todos os animais agora são animais limpos. Se o porco agora está purificado e se tornou um animal puro, então eu posso chamar Yahshua de Jesus sim. Porque qual que é a diferença do porco para o cordeiro? A diferença é que o cordeiro é um animal limpo, um animal puro. E o porco é um animal imundo. Então eu tenho que aprender a fazer a diferença entre o limpo e o impuro, o imundo. Yahshua, ele é o cordeiro, um animal puro. Então eu posso chamar de Yahshua. Jesus é um animal imundo, por isso eu não posso chamar Yahshua de Jesus. Do contrário, eu podia me referir a ele como Jesus. O que tem? Porque todos dois foram criados pelo Criador, tanto o cordeiro quanto o porco. O que proíbe eu de chamar Yahshua de Jesus é porque Jesus significa porco e porco é imundo. Então, irmãos, essa questão vai muito além aí do que está sendo dito aí. A questão lá do lençol, desse lá, que o Eterno falou: aquilo que eu purifiquei não fala que é imundo, porque o Eterno sabe como é que estava a mente dos judeus, dos ialdios. Eles já tinham um pensamento ali, uma opinião formada com respeito aos gentios. Os gentios eram considerados como animais imundos. Eles eram considerados como imundos. Por quê? Porque eles comiam carne de porco, eles adoravam ídolos, eles estavam se metidos em tudo enquanto é coisa imunda. E aí o Eterno falou: não se mistura com esse povo imundo. Mas aí Ial deu aquela visão para ele, para mostrar para Pedro, para Cafos, que quando Cornélio chegasse ali, que eram gentios, era para ele pregar para ele e ter uma nova visão com respeito à pessoa dele. Por quê? Porque agora os gentios, através do sangue de Yahshua, se tornaram pessoas puras. Não eram mais imundos. Então tinham que ser tratados como eles eram tratados, os judeus eram tratados pelo Criador. Então tem uma diferença. Tem uma diferença ali. O Eterno não estava mostrando nada de questão de comer carne de animal. O Eterno estava mostrando, através do sangue do meu filho, os crentes
os gentios que se tornarem crentes são pessoas puras agora. Eles são igual vocês, porque não haverá bárbaro, nem livre, nem escravo, nem judeu, nem isso, nem gentio, nem nada. Todos são iguais. Por quê? Porque o sangue de Yahshua os purificou. Purificou o quê? Purificou o nosso espírito. E está no processo de purificar a nossa alma, mas o nosso corpo ainda não. O nosso corpo ele é maligno e ele só vai ganhar a libertação total mesmo na redenção no dia do arrebatamento. Aí a questão agora é o seguinte: eu mostrei para os irmãos o meu entendimento. O meu entendimento. Por quê? Porque o Eterno vai cobrar é de mim. O Eterno não vai cobrar de nenhum dos irmãos aí quando chegar lá. Por quê? Porque eu que trouxe a mensagem mostrando que a Trindade não existe, que ela contamina o espírito da pessoa e coloca a pessoa debaixo de idolatria. Eu mostrei que o nome Jesus significa porco, que é um animal imundo, que tem que sair fora disso aí. Eu mostrei que não existe, que o Filho do Criador não é Deus encarnado na terra. Mostrei várias coisas, que não se pode adorar o Filho, tem que adorar o Pai. Mostrando tudo para poder os irmãos sair da idolatria, se consagrar ao Eterno, se purificar para o dia do arrebatamento e estar totalmente preparados. Aí se tiver algum irmão agora e falar: não, irmão Romilson, eu discordo, eu acho que eu posso comer carne de porco porque o Criador tocou no meu coração, eu não senti que é pecado e nem nada. Pronto, irmão, eu não estou aqui para discutir com ninguém, eu estou aqui para passar essa mensagem, independente se você pensa de outra forma, ou se concorda comigo, ou se não concorda, porque o que acontece? Eu não vou te condenar por isso. Quem vai julgar cada um de nós é o Criador. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, para falar: não, quem comeu carne de porco não vai subir, quem comeu vai ficar, não. Estou mostrando o meu entendimento com respeito ao animal, e o entendimento que eu tenho, o meu entendimento é esse, é que o porco contamina sim o nosso corpo, contamina até no sentido espiritual, porque ele é um animal que representa o próprio diabo, ele não representa o cordeiro, ele representa Satanás. Agora, no dia da redenção, não. No dia da redenção, aí eu creio que o porco e todos os outros animais vão ficar tudo igual, de igualdade, mas isso só no milênio. Então, irmão, se alguém quiser comer ou deixar de comer, nós não vamos criar contenda e nem bagunça com respeito a isso não, e nem divisão por causa disso não. Cada um faça aquilo, então, que o Criador tocar no seu coração. Leia lá as escrituras lá e pesquise, corra atrás. Se achar que deve comer, você come. Se você achar que não deve comer, pronto, você não come. E quem não comer e quem comer, que não condena o outro, porque cada um ouviu a mensagem, tira a sua conclusão, pesquisa e tira a sua conclusão. O meu entendimento é esse, talvez o seu seja diferente. Quando o pessoal comeu o cordeiro lá no Egito, lá, qual o efeito que aquilo teve na vida deles? Por que o Eterno mandou eles comer um cordeiro lá? Por que o Eterno falou com eles: vocês vão matar o cordeiro e vai comer o cordeiro? É porque tinha um efeito espiritual, não era só um efeito físico, não era só para eles encher a barriga de cordeiro e dormir e pronto, não. Se eles alimentou do cordeiro ali, porque tinha um sentido espiritual, aquilo ali, tinha um sentido espiritual, porque o cordeiro representa Yahshua. Da mesma forma, quando a pessoa come um porco, não é só encher a barriga e sair pela barriga e pronto, não. Quando a pessoa come o porco, tem um sentido espiritual também, porque o porco representa o espírito imundo. Ele representa o espírito imundo. E Yahshua representa o espírito puro, representa o espírito do Eterno, o Santo Espírito. É tanto que os espíritos imundos pediu para entrar, foi num cordeiro? Não, eles pediu para entrar em porco. Ok, irmãos? Fica na paz de Yahshua, irmãos.